Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom que vocês estão aqui nos acompanhando nesta série que nós estamos apresentando, a série Mentiras que só se ouvem na igreja. Nós vamos dar continuidade a essa série hoje, então se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque hoje nós temos uma pergunta muitíssimo interessante. Fica com a gente até o final, acompanhe a gente aí nas redes sociais e eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser uma bênção para você. Pastor Eleazar, boa tarde, amado do Senhor. Aqui quem fala é Rafael Teixeira, de Maragogipe, Bahia. Pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Me diz uma coisa, se o sábado era para ser seguido pela igreja atual, por que a igreja primitiva, lá não é descrito nas cartas de Paulinas, que de fato deve ser observado o sábado? Porque há esse questionamento entre os amigos evangélicos e eu gostaria que o Senhor trouxesse para nós essa luz. Se o sábado é para ser guardado, por que nós não vemos exigências no Novo Testamento? Fala sério, pastor! Muito obrigado, Rafael, por essa pergunta tão pertinente, tão interessante. Essa, na verdade, é uma pergunta bem recorrente. Os nossos irmãos evangélicos sempre falam isso, não é? Olha, por que Paulo não disse para os gentios que era obrigatória a observância da lei? Na verdade, assim, quando eles falam não é obrigatória a observância da lei, entenda-se, não é obrigatório guardar o sábado. Porque se você perguntar para ele assim, não foi necessário para o gentio adorar a imagem, eles podiam continuar adorando? Não, porque lá fala que eles deveriam se guardar da idolatria. Ah, tá. Mas não fala sobre honrar pai e mãe, né? Então, poderia desonrar o pai e a mãe? Poderia adulterar, poderia matar, poderia cobiçar. Lá não fala sobre cobiçar. Aí ele vai dizer assim, não, a questão toda é a bronca contra o sábado. Eles não gostam do sábado. Mas vamos estudar um livro que Paulo escreveu para gentios, romanos. Paulo escreveu para os romanos. Então, os romanos não eram judeus. Então, vamos ver o que Paulo fala sobre o assunto da lei no livro de Romanos. Eu vou tentar fazer isso de maneira sucinta, porque eu já gravei uma série de vídeos sobre o assunto. Vocês podem procurar aí na playlist sobre o sábado e vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre esta temática. Mas aqui no capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo vai falar sobre a graça. E no verso 14 em diante ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem, pastor, tá vendo aí? O pecado não terá domínio sobre vós. O que é pecado? Ei, olha para cá. O que é pecado? De acordo com 1 João, pecado é transgressão da lei. Então, entenda. A transgressão da lei, ou seja, o pecado, não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça. Então, estar debaixo da graça é não transgredir a lei. Esse é um conceito bíblico, não estou inventando nada aqui. E o texto continua no verso 15 e vai confirmar o que eu acabei de dizer. Pois que pecaremos, ou seja, transgrediremos a lei, porque o pecado é transgressão da lei, está escrito. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Agora, para que é que serve a lei? Se eu entendo para que serve a lei, acabaram-se os problemas. No capítulo 7, Paulo ele vai dizer assim no verso 6, mas agora estamos livres da lei. Viu aí, pastor? Livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Opa, então o que é ser livre da lei? É morrer para o pecado. É morrer para a transgressão da lei. Morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Para que a pessoa não ficasse com dúvida, e eu acho muito interessante porque muita gente para logo aqui, não continua. E o verso 7 diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De maneira nenhuma, porque eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Então, peraí, para que serve a lei? Para me mostrar o que é o pecado. Então, a lei não me salva. Se alguém disser para você que é salvo porque guarda a lei, tá mentindo. A lei não salva. A lei mostra o meu pecado. Como é que eu sei que é pecado matar? Porque está escrito lá, não matarás. Então a lei ela só serve para isso, para me mostrar o meu pecado. E aí eu tenho que ir para alguém que pode me libertar desse pecado. Vou para a graça, Jesus. Por isso que quem está com Jesus não vive na prática do pecado, está livre da lei.
porque não está pecando. Percebeu? Mas olha o que Paulo diz ainda no verso 12 do capítulo 7. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É interessante que a maioria entende isso aqui, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, menos o sábado. Porque Paulo não diz, ó pessoal, a lei é santa, menos o sábado, viu? O sábado não é obrigatório não. Então quando dizem assim, mas Paulo não disse que era obrigatório para o gentio guardar o sábado. Quando ele diz para um gentio, para um romano, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, ele está dizendo o quê? Ele tá dizendo a lei menos o sábado? Porque ele não falou isso. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 3. Paulo ele vai concluir que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. As obras da lei não servem para me salvar, não me justificam. É a graça de Cristo, é Jesus que me justifica. Mas aí, para que ninguém dissesse, então já vou jogar a lei no lixo, Paulo pergunta no verso 31 do capítulo 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? Bom, já que eu tenho fé, então joga a lei no mato? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Paulo estabelece a lei menos o sábado? Paulo diz assim, estabelecemos a lei, Romanos, menos o sábado, viu? Estabelecemos a lei. Qual lei? A lei. Paulo em nenhum momento diz que a lei ela pode ser transgredida, que a lei não deve ser observada. Em nenhum lugar ele diz isso. Ao contrário, ele diz que ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. E estabelecemos a lei. A propósito, muitos dos que criticam o sábado para os gentios não encontram também no Novo Testamento um texto que diga assim, gentios, vocês têm que devolver o dízimo. Agora pergunta lá na igreja deles se precisa devolver o dízimo. Eles vão dizer, claro que tem que devolver. Mas onde é que está isso? Lá no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não é da velha aliança? Não, mas veja bem, não é bem assim. Percebe? Quando me convém, aí vai. Mas quando mexe no meu bolso, aí a gente já começa a ter uma abordagem diferente. Não, sábado eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. Mas e o dízimo, né, da velha dispensação? Não, mas espera aí, vamos lá. Percebe? Deus ele deu sua lei no Antigo Testamento, a sua lei na verdade é eterna e Deus não precisa ficar repetindo mandamento por mandamento para que ele seja validado. Se Deus disse que o sábado é o dia do Senhor, acabou. Ele não precisa repetir os 10 mandamentos para dizer assim, esses precisam guardar. Quando Paulo diz, estabelecemos a lei, quando ele diz que a lei é santa, é justa e boa, ele está falando de todos os mandamentos, ponto. Se você quer tirar um mandamento, faça isso por sua conta e risco, mas não use a Bíblia para dizer que o sábado não é o dia do Senhor. Eu fui bem sucinto, tá? Porque nós temos outros vídeos aí que falam sobre o assunto do sábado. Um vídeo que eu fiz eu historiei assim o sábado em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, inclusive nos pais da igreja e na era da Idade Média. Eu fiz um apanhado de pessoas que observaram o sábado desde os pais da igreja até os dias de hoje. Então, você pode acompanhar outros vídeos aí sobre essa temática, tá bom? Espero ter te ajudado. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.